Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Quando ouvimos as manchetes sobre guerra aos terroristas e guerra do bem contra o mal, percebemos que, até agora, a guerra está sendo travada no campo da retórica. Eric Hobsbawm. Introdução. $50.000 mortos, somente na faixa de Gaza. Cidades inteiras devastadas por bombardeios na Síria, no Líbano e no Irã, reduzidas a escombros, gerando uma crise humanitária sem precedentes. Israel está em guerra. Mas contra quem exatamente? Hamas? Hezbollah? Houthis? O regime iraniano? Contra quais forças se combate? Tropas regulares? Forças paramilitares, exércitos de libertação ou grupos terroristas? E qual é o objetivo real? Derrubar governos, ocupar Gaza ou punir terroristas? Nada disso está claro, tampouco como a vitória será alcançada, ou mesmo o que isso significa. Israel não sabe exatamente o que deseja, muito menos contra quem está lutando. Sua lógica é essencialmente punitiva, e é por isso que tem poucas chances de êxito. Após o 11 de setembro, o historiador Eric Hobsbawm alertou: guerra se declara a um Estado, não a facções religiosas ou políticas. Quando lemos guerra aos terroristas, guerra do bem contra o mal, concluímos que a guerra está sendo travada no campo da retórica. O próprio governo israelense comparou os ataques de 7 de outubro aos de 11 de setembro. A semelhança vai além. Em ambos os casos, declararam guerra contra conceitos abstratos, sem clareza sobre quem derrotar ou como fazê-los. Israel está seguindo o mesmo caminho da guerra ao terror conduzida pelos Estados Unidos. Portanto, é pouco provável que seu desfecho seja diferente. Os fatores que conduzirão ao fracasso estão inclusive delineados com clareza no próprio Manual de Contra-Insurgência das Forças Armadas dos Estados Unidos, um documento cuja precisão só quem viveu essa experiência repetidas vezes poderia transmitir. Netanyahu parece ignorar essa lição. Disse que Otto von Bismarck afirmou que apenas os tolos aprendem com seus próprios erros. Ele preferia aprender com os erros dos outros. O problema é que alguns erros só são percebidos quando não há mais tempo para corrigi-los. As consequências recairão principalmente sobre quem sempre paga o preço mais alto: a população civil. Como a guerra mudou no século XX? Para entender por que Israel enfrenta o mesmo destino dos Estados Unidos na guerra ao terror, precisamos primeiro compreender como a natureza dos conflitos se transformou radicalmente no século passado. Imagine um mundo onde os exércitos se enfrentavam em campos de batalha bem definidos, com uniformes distintos e regras claras. Esse mundo chegou ao fim na primeira metade do século XX. A era dos grandes impérios estava terminando, e com ela, a forma tradicional de fazer guerra. Com o surgimento dos movimentos de libertação nacional, algo extraordinário aconteceu. Os conflitos deixaram de ser travados apenas entre países e passaram a acontecer dentro das próprias nações. Era como se a guerra tivesse saído dos campos de batalha e entrado nas cidades, nas montanhas, nas favelas, enfim, na vida cotidiana das pessoas. Durante a Guerra Fria, os líderes mundiais descobriram uma verdade incômoda. Não dá mais para resolver problemas complexos apenas com força bruta. As populações não aceitavam mais ficar passivas enquanto suas vidas eram decididas por outros. Foi nesse contexto que surgiu uma das ideias mais revolucionárias da guerra moderna:
Mao Tse-tung, líder comunista chinês, criou uma metáfora que mudaria para sempre a forma de pensar sobre conflitos. A população civil está para o exército revolucionário como a água está para o peixe. Essa simples comparação revelava uma verdade profunda. Sem o apoio das pessoas, nenhum movimento pode sobreviver. Por isso, em 1928, Mao estabeleceu 8 princípios básicos para seus soldados se relacionarem com a população, incluindo conversar educadamente, ser honesto nos negócios, respeitar as mulheres e tratar bem os prisioneiros. Esses princípios não eram apenas bonzinhos, eram estratégicos. Eles reconheciam que a verdadeira batalha acontece no coração e na mente das pessoas, não apenas no campo de batalha. Com o fim da Guerra Fria, o mundo se deparou com um paradoxo. Observe estes números impressionantes. Entre 1800 e 1849, o lado mais forte vencia 88% das guerras. Entre 1950 e 2003, o lado mais fraco passou a vencer 51% dos conflitos. O que isso significa? Significa que ter mais armas, mais soldados e mais dinheiro não garante mais a vitória. O mundo havia mudado e as regras do jogo também. A dura lição americana, o laboratório do fracasso. Voltemos a 2001. Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos lançaram a guerra ao terror. Primeiro no Afeganistão, depois no Iraque. Militarmente, foi um passeio. Em questão de semanas, o Talibã foi derrubado. Em 2003, Saddam Hussein caiu em apenas 21 dias. Donald Rumsfeld chegou a zombar dos críticos. Todos disseram que isso não funcionaria no Afeganistão. Estamos em um atoleiro. Eis que o Afeganistão teve uma eleição impressionante. Mas o que ocorreu depois? Em 2006, o Talibã ressurgiu ainda mais forte e adaptado ao novo contexto da guerra assimétrica. A partir desse momento, as tropas de ocupação tiveram de enfrentar movimentos insurgentes crescentes, ataques diários e, depois de 2 décadas, uma retirada humilhante, culminando no retorno triunfante do Talibã ao poder, enquanto os ocupantes se viam derrotados. O recrudescimento da insurgência produziu uma revolução silenciosa no pensamento militar. O Major Walter Richter escreveu um artigo que mudaria tudo. Argumentava que os militares deveriam aprender antropologia, psicologia e até marketing. Sua lógica era simples. Se você não entende como as pessoas pensam, como pode prever o que elas vão fazer? Essa ideia deu origem ao Human Terrain System, um programa que colocou antropólogos, historiadores e cientistas políticos trabalhando lado a lado com soldados. O orçamento saltou de 20 milhões para 150 milhões em apenas um ano. O general David Petraeus, inspirado por essas ideias, desenvolveu uma nova filosofia militar, baseada em 3 princípios revolucionários. A luta mais importante é pela população, não pela destruição do inimigo. É preciso isolar os extremistas, separando-os da população que os apoia. E informação é poder. Conhecer as pessoas é mais importante do que conhecer suas armas. Petraeus dividia a sociedade em 3 grupos: minoria ativa a favor, maioria neutra e minoria ativa contra. A grande sacada: a vitória não vem de destruir os opositores, mas sim de conquistar os indecisos. É como uma eleição permanente, onde cada ação militar é também um voto de confiança. O manual militar americano passou a incluir frases revolucionárias como: os líderes devem sentir o pulso da população local, compreender suas motivações e necessidades. De repente, qualidades como empatia e compreensão cultural não eram mais coisas de diplomata, eram ferramentas de guerra. Por que mesmo assim os Estados Unidos fracassaram? Apesar de todos esses avanços conceituais, o programa americano no Afeganistão e no Iraque não alcançou o sucesso esperado. Por quê?
A resposta é simples, mas profunda. Faltou legitimidade. Como disse o historiador Eric Hobsbawm, o poder militar pode permitir breves períodos de ocupação, mas não uma dominação duradoura. Sem legitimidade, não há consentimento. Sem consentimento, não há estabilidade. Os americanos descobriram que, por mais sofisticadas que fossem suas estratégias de conquista de corações e mentes, elas esbarravam em uma realidade fundamental. Eram vistos como ocupantes estrangeiros. Toda a sua ciência militar, toda a sua compreensão antropológica, toda a sua boa vontade não conseguiam superar esse fato básico. A força dissociada de uma justificativa moral verdadeiramente aceita pela população torna as operações caras e ineficientes. Era como tentar construir uma casa sobre areia movediça. Não importa quão boa seja a arquitetura, a fundação não sustenta. Israel, repetindo os mesmos erros. Agora, observando o conflito atual no Oriente Médio, vemos Israel cometendo exatamente os mesmos erros que levaram os Estados Unidos ao fracasso na guerra ao terror. As semelhanças são impressionantes e preocupantes. Primeiro, a confusão sobre o inimigo. Assim como os americanos declararam guerra ao terrorismo, um conceito abstrato, Israel parece lutar simultaneamente contra o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e o Irã, sem uma estratégia clara que distinga entre esses diferentes atores e seus objetivos específicos. É como tentar lutar contra um fantasma. Você gasta toda a sua energia atacando sombras. Segundo, a ausência de objetivos claros. Os americanos nunca definiram precisamente o que significaria vencer no Afeganistão ou no Iraque. Da mesma forma, Israel não articulou claramente se busca destruir o Hamas, ocupar Gaza permanentemente, desmilitarizar a região ou simplesmente punir os responsáveis pelos ataques de 7 de outubro. Como você sabe se venceu se não sabe o que significa vitória? Terceiro, a lógica predominantemente punitiva. Tanto os Estados Unidos quanto Israel focaram primariamente na punição e destruição do inimigo, negligenciando a dimensão política do conflito. Bombardeios maciços, operações de busca e apreensão, prisões em massa, todas essas táticas foram amplamente empregadas pelos americanos no Iraque e Afeganistão, com resultados contraproducentes. Quarto, o problema da legitimidade. Assim como os americanos eram vistos como ocupantes no Afeganistão e Iraque, Israel enfrenta uma crise profunda de legitimidade não apenas entre palestinos, mas crescentemente na opinião pública internacional. Cada bombardeio que mata civis, cada imagem de destruição em Gaza, corrói ainda mais essa legitimidade. As 3 lições não aprendidas. O Manual de Contra-Insurgência americano, forjado nas dificuldades do Iraque e Afeganistão, estabelece 3 princípios fundamentais que Israel está ignorando sistematicamente. Primeira lição: a luta mais importante é pela população. Os americanos aprenderam que destruir insurgentes é inútil se novos continuam surgindo. A verdadeira batalha é pela mente e pelo coração das pessoas. Israel, ao contrário, parece acreditar que pode resolver o problema através da pura superioridade militar. Mas como você vence uma guerra quando cada civil morto potencialmente cria novos inimigos? Segunda lição: isole os extremistas da população que os apoia. O manual americano enfatiza a necessidade de separar a minoria radical da maioria moderada. Israel, no entanto, com suas operações de bombardeio em larga escala, está fazendo exatamente o oposto, empurrando a população civil para os braços dos grupos extremistas. É como tentar secar uma piscina enchendo-a com mais água. Terceira lição: informação é poder. Conhecer as pessoas é mais importante que conhecer suas armas. Os americanos investiram bilhões em compreender as sociedades afegã e iraquiana, colocando antropólogos no campo de batalha.
Israel, apesar de sua proximidade geográfica e histórica com os palestinos, parece operar com uma compreensão limitada das dinâmicas sociais e políticas das comunidades que governa. O paradoxo da força. Talvez o aspecto mais irônico da situação atual seja que Israel possui todos os recursos que os americanos tinham: superioridade militar esmagadora, tecnologia avançada, apoio internacional significativo, mas está aplicando esses recursos da mesma forma contraproducente. Os americanos descobriram que sua força militar superior, longe de garantir vitória, muitas vezes se tornava um obstáculo. Bombas destroem prédios, mas não destroem ideias. Mísseis fazem escombros de concreto, mas não fazem ruínas de ódio. Cada explosão, cada sirene, cada grito ecoa mais forte nas gerações que sobreviverem para contar essa história e, talvez, para reescrevê-la com ainda mais sangue. Em outubro de 2004, quando muitos davam a vitória militar americana como certa, o cientista político Benjamin Barber fez um alerta profético que explica precisamente por que essa estratégia estava fadada ao fracasso. Mesmo que a guerra preventiva consiga eliminar os terroristas, ela ampliará o número dos seus adeptos tácitos, sem os quais os terroristas não conseguiriam atuar. Essa observação revela o cerne da contradição fundamental. Imagine tentar secar uma fonte de água tentando beber toda a água que brota dela. Por mais que você beba, mais água continuará surgindo. Da mesma forma, cada terrorista eliminado pode gerar 2, 3 ou 10 novos simpatizantes. Barber identificou o que os estrategistas militares relutavam em admitir. A própria solução estava criando mais problemas do que resolvia. Essa é a explicação definitiva para a incapacidade dos Estados Unidos de traduzir vitória militar em sucesso político. Havia uma contradição praticamente impossível de ser superada, que funcionava como uma armadilha lógica. As ações necessárias para alcançar a vitória militar eram exatamente aquelas que impediam a vitória política. Para compreender completamente esse paradoxo, precisamos examinar as duas causas centrais que Barber identificou para o surgimento de movimentos extremistas: violência e humilhação generalizada. Ironicamente, eram precisamente essas ferramentas que a doutrina Bush levou para o Oriente Médio e Ásia Central com a guerra ao terror. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina nele. A violência, mesmo que direcionada e cirúrgica, inevitavelmente atinge civis inocentes. Cada família destruída, cada casa bombardeada, cada checkpoint humilhante cria não só vítimas diretas, mas círculos concêntricos de ressentimento que se espalham pela comunidade. Um pai morto num bombardeiro pode transformar seus filhos em futuros insurgentes. Uma criança traumatizada por uma operação militar pode crescer alimentando um desejo de vingança. A humilhação, por sua vez, funciona como um catalisador psicológico poderoso. Quando uma população se sente desrespeitada, desprezada ou tratada como inferior, essa ferida emocional pode ser mais duradoura que qualquer dano físico. A humilhação coletiva cria uma narrativa de resistência que transcende gerações. Israel parece estar repetindo exatamente essa fórmula contraproducente. Cada sucesso militar tático, eliminação de líderes do Hamas, destruição de túneis, ocupação de territórios, pode estar contribuindo para uma derrota estratégica maior. É como vencer todas as batalhas enquanto perde a guerra. Cada operação que o estranho é alguém que está próximo, o suficiente para ser visto, mas longe o bastante para não ser entendido. Bauman. O custo da ignorância histórica. A tragédia da situação atual é que essas lições já foram aprendidas, documentadas e sistematizadas. O conhecimento existe. Os manuais foram escritos, as estratégias alternativas foram desenvolvidas. Mas conhecimento sem aplicação é como remédio que permanece no armário enquanto o paciente sofre. Netanyahu e seus estrategistas parecem estar repetindo os erros de Bush e Rumsfeld no início da guerra ao terror. A crença de que força suficiente pode resolver qualquer problema.
a confiança excessiva na tecnologia avançada, a subestimação da dimensão política dos conflitos. A questão não é se Israel tem força suficiente para devastar Gaza ou bombardear o Líbano. A questão é se essas ações produzirão o resultado desejado. E toda a experiência americana sugere que não. O preço da guerra. Reflexões para o futuro. Como sempre acontece nesse tipo de conflito, quem paga o preço mais alto é a população civil, de ambos os lados. As famílias palestinas que perderam suas casas em Gaza, as famílias israelenses que vivem sob ameaça constante de foguetes, todas são vítimas de uma estratégia que privilegia a força sobre a política. Os americanos levaram décadas para aprender que não se pode bombardear um caminho para a paz. Israel tem a oportunidade de aprender essa lição, sem pagar o preço completo dessa experiência, mas só se estiver disposto a reconhecer que força sem legitimidade é, no final das contas, fraqueza disfarçada. A experiência americana na guerra ao terror oferece uma lição dolorosa, mas valiosa. Em conflitos modernos, quem conquista as pessoas, conquista o futuro. Esta é uma lição que vai muito além dos conflitos armados. É uma lição sobre liderança, sobre comunicação, sobre como construir um mundo onde a segurança não venha à custa da humanidade. A pergunta que resta não é se Israel pode vencer essa guerra, porque não pode. A pergunta é: quantas vidas serão esmagadas até que essa verdade se torne impossível de ignorar? O tempo dirá. Mas cada dia que passa sem mudança de estratégia é um dia a mais de sofrimento desnecessário para pessoas que nunca deveriam ter se tornado vítimas de uma guerra travada no campo da retórica. O que é bom para Israel e o que é bom para os judeus como povo são coisas evidentemente associadas, mas até que seja encontrada uma solução justa para a questão palestina, essas duas coisas não são nem podem ser idênticas, e é essencialmente importante que os judeus o declarem bem claramente. Eric Hobsbawm.